Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. Hoje irei falar sobre um assunto bastante atual, que é a obesidade, uma doença cada vez mais frequente na população mundial e que vai ter repercussões em vários aspectos da saúde do indivíduo, inclusive em relação à sua fertilidade, como também para a saúde dessa mulher na gravidez e do seu futuro bebê. Assim, o tema de hoje será o impacto da obesidade na fertilidade feminina. Eu me chamo Altina Castelo Branco, sou diretora técnica da clínica Arte Fértil, Medicina Reprodutiva, em Recife. Um dado estatístico que demonstra a importância da obesidade nos dias atuais é que 2/3 das mulheres nos Estados Unidos apresentam a obesidade e 50% dessas mulheres se encontram em idade reprodutiva. E como o excesso de gordura vai afetar na fertilidade? Uma das explicações se deve à produção de estrógeno pela gordura via periférica. Então, quanto mais a gente tem tecido gorduroso, mais há a produção de estrógeno. E isso vai impedir com que a hipófise, que é uma glândula na cabeça, libere FSH, que é o hormônio responsável pelo folículo crescer. Assim, essa obesidade vai atrapalhar o crescimento folicular, resultando em mulheres terem ciclos irregulares, atrapalhando então a ovulação. E aquelas que mesmo tendo essa obesidade têm ciclos regulares, aí a gente poderia pensar então que para essa mulher não haveria problema, mas há. Porque muito provavelmente ela ovula de forma tardia e encurta a segunda fase do ciclo, que é a fase pós-ovulação, deixando um corpo lúteo insuficiente, aumentando os riscos de aborto por baixos níveis de progesterona e prejudicando assim a qualidade desse corpo lúteo. E naquelas que já tinham uma alteração hormonal, como por exemplo a síndrome dos ovários micropolicísticos, que devido a esse distúrbio endócrino hormonal, ela já tem um ciclo irregular. Com o sobrepeso e principalmente com a obesidade, muitas vezes elas podem evoluir para a ausência de menstruação, a amenorreia, passando de 3, 6 meses até 1 ano sem menstruar. E que ao perder esse peso, fazer exercício físico e às vezes também nas pacientes com síndrome de ovário policístico, fazer o uso de metformina, muitas vezes só esses hábitos de vida já seriam suficientes para ajudar a regularizar o ciclo, permitindo assim que ela tenha ciclos ovulatórios, e se essa for a única causa da dificuldade de engravidar, muito provavelmente ela vai conseguir a sua gravidez de forma natural, sem precisar recorrer a tratamentos de reprodução assistida. Uma maneira de quantificar o impacto também da obesidade na fertilidade é quando a comparamos casais sem problemas para engravidar, nível de trompas, espermograma, e
entre aqueles que não têm obesidade e aqueles que têm, mas que, tirando isso, não teriam nenhuma outra alteração. Se viu que nos casais onde a mulher tem um índice de massa corpórea normal, ao fim de um ano, 80% vão engravidar. E naqueles casais que não há nenhum problema para engravidar, ao fim de um ano, se a mulher for obesa, em torno de 64% dessas mulheres vão conseguir uma gravidez natural, diminuindo assim em torno de 15 a 17% entre mulheres não obesas versus mulheres com índice de massa corpórea normal. Portanto, um pequeno aumento no peso, mas que está dentro dos índices apenas um pequeno sobrepeso, isso não vai afetar a fertilidade dessa mulher. Somente o excesso extremo que já vira doença, que é quando a gente tem esses índices de massa corpórea acima de 30. E além desse distúrbio ovulatório, como mais pode afetar a fertilidade dessa mulher? Na fertilização in vitro, vai complicar a resposta aos medicamentos, porque as injeções são todas a nível subcutâneo e o excesso da gordura afeta na absorção da medicação e, por consequência, na resposta do ovário ao estímulo ovariano, tendo, por consequência, uma resposta em termos de número de óvulos abaixo do esperado para aquela reserva, para aquele estoque ovariano, podendo, inclusive, resultar em cancelamento do estímulo ovariano na fertilização por uma resposta inadequada ao que se esperaria, ou também resultar num estímulo mais caro do que seria necessário, com uma dose maior de medicação e mais dias de estímulo ovariano. Outro ponto importante é que o tecido adiposo, ele produz adipocinas que liberam substâncias inflamatórias como a leptina, interleucina 6 e FNT, que são moléculas pró-inflamatórias e que vão afetar a qualidade do óvulo e logo a qualidade do embrião. Se mostrou que há uma menor taxa de fecundação e de qualidade embrionária em mulheres obesas, com uma menor taxa de obtenção de embriões no 5º dia, chamados blastocistos. E também pode afetar no endométrio, com efeito negativo sobre a implantação embrionária. Isto é, na receptividade uterina de mulheres obesas. Uma maneira que documentaram isso de forma científica através de um trabalho médico comparou a taxa de gravidez de bons embriões transferidos ao útero de mulheres não obesas e ao útero de mulheres obesas. E o primeiro grupo teve uma taxa de gravidez maior versus as obesas, apesar da qualidade embrionária ter sido a mesma. E, para finalizar, é importante também falar dos riscos de complicações maternas na gravidez, como diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia, entre outras complicações. E para o bebê também pode acontecer de aumentar os riscos de defeitos congênitos, sobretudo cardíacos, e do tubo neural, ou seja, no fechamento da coluna, de todo o sistema neural,
além de impactar negativamente também na vida adulta dessa criança, aumentando os riscos dessas crianças terem uma diabetes, obesidade na sua vida adulta. Sem dúvida, perder peso não é uma meta nem fácil, nem rápida. E eu gostaria de concluir afirmando que a obesidade não vai impossibilitar o sucesso de uma gravidez, seja ela vias naturais ou recorrendo a tratamentos de reprodução assistida. Apenas terá um impacto negativo diminuindo essas taxas de sucesso. Mas também é importante essa mulher considerar se ela vai conseguir realmente atingir essa meta de perder o peso e se ela tem tempo para isso, porque se ela se encontra numa urgência reprodutiva, ou seja, se ela tem pouco tempo para engravidar, seja porque ela tem uma baixa reserva ovariana, ou seja, poucos óvulos, ou se ela tem pressa devido à questão da idade ou de algum problema médico que ela teria que fazer alguma iodoterapia, uma quimioterapia e que isso vai lesionar o estoque de óvulos dela, ou uma endometriose já atingindo o ovário e que também vai diminuir a reserva ovariana, aí nesse caso não há tempo a perder. E aí ela não vai esperar perder peso para daí tentar engravidar e vai logo recorrer a um tratamento de reprodução assistida. E vai fazer isso otimista do sucesso, porque é possível sim. Já tive vários pacientes obesas a ponto de a gente aplicar a medicação intramuscular com medo de não ter uma boa absorção e que tiveram bons óvulos, bons embriões e uma implantação na primeira tentativa de fertilização. Agora, se ela tem tempo, se ela é jovem e está disposta a tentar perder peso, sem dúvida isso vai contribuir. Tenho também esse outro lado como exemplo profissional de ter pacientes que tinham embriões bons. E uma recentemente me falou que como tinha feito já 2 tentativas sem sucesso, ela criou coragem de fazer uma boa dieta, exercício físico e após perder 13 quilos, fez essa sua terceira tentativa de forma semelhante, com preparo do útero, com bons embriões ainda, inclusive eram seus últimos e teve o sucesso. Pode até nem ter sido essa questão do peso, mas sem dúvida é um fator que vai somar. Bom, eu agradeço a todos os nossos seguidores e peço que continuem nos dando ideias através do Instagram Arte Fértil Reprodução Humana ou do nosso site artefertil.com.br com novas sugestões, com novas questões que são a nossa fonte de inspiração. Agradeço novamente e espero encontrar vocês no nosso próximo podcast Fertilidade com Arte. Até breve!